Quem vai conversar sobre isso com a gente, essa sanção ao ministro Alexandre de Moraes, a gente recebe agora, vamos trazer o nosso entrevistado nos estúdios de São Paulo. Estamos aqui um pouquinho distantes, é o professor do INSPER, Caio Fara Rodrigues, mas aqui prontos para ouvi-lo. Repercutir especificamente o alcance dessa lei, a aplicação da lei Magnitsky pelo governo dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, bem-vindo, professor, ao nosso Bastidores. Bom, eu gostaria de começar perguntando sobre essas dúvidas que ainda pairam em relação ao alcance da lei, as implicações práticas que essa medida pode provocar ao ministro Alexandre de Moraes. Tem alguma implicação específica sobre Alexandre de Moraes aqui no Brasil? Sabemos sobre as restrições nos Estados Unidos, mas o ministro já falou que por lá não tem bens. Há aí uma dúvida sobre o uso de cartão de crédito, por exemplo, que isso faz parte do nosso cotidiano. Essa aplicação dessa lei mexe com o dia a dia da pessoa que é sancionada? Em que termos, professor? Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Gustavo. Muito obrigado por me receber aqui. É um prazer conversar com vocês. A pergunta é pertinente porque essa determinação do secretário do Tesouro americano, que é o equivalente do ministro da Fazenda brasileira, né, o Scott Bessent, por delegação do presidente Trump, ela está aplicando uma lei americana, como vocês já mencionaram, a lei Magnitsky, que tem um alcance bastante amplo. O alcance, ela inclui todas as empresas ou pessoas físicas que atuam nos Estados Unidos e que estão sujeitas à jurisdição americana, inclusive suas subsidiárias que atuam em outros países. Então, em princípio, se essa lei fosse levada ao seu limite, empresas, sejam americanas, sejam não americanas, que têm atuação nos Estados Unidos, mas que também atuam no Brasil, poderiam aplicá-la se quisessem cumpri-la aqui também. Mas eu queria fazer uma observação sobre isso que me parece importante. Primeiro, acho que precisa ficar claro que a sanção em si me parece não ter fundamento jurídico que seja aplicável ao ministro Alexandre de Moraes. É uma legislação feita para coibir abusos de direitos humanos sistemáticos e corrupção internacional. Então, no mérito jurídico dessa aplicação, não me parece cabível, porque o processo que o ministro Alexandre de Moraes conduz e que foi mencionado como o fundamento dessa aplicação é um processo público em que há direito de defesa, algumas das audiências são inclusive televisionadas e a gente teve a oportunidade de acompanhá-las. Então, me parece importante fazer essa ressalva. E do ponto de vista político também, Tainá, me parece que é um subterfúgio, uma maneira de se valer do CPF de um indivíduo, mas que no fundo não é um CPF, não é um indivíduo, é uma pessoa que ao exercer função jurisdicional é um órgão de Estado brasileiro. Então, me parece uma interferência em assuntos internos. O senhor falou que vai depender muito também de como as instituições bancárias obedecem às legislações internacionais e brasileiras. Mas aqui no Brasil, por exemplo, a lei Magnitsky pode atingi-lo em questões locais ou o Supremo Tribunal Federal pode decidir que não, que vale por aqui é a legislação brasileira, então os efeitos da lei Magnitsky não podem ser atribuídos a Alexandre de Moraes? Do ponto de vista estritamente jurídico, Gustavo, o cumprimento dessa lei no Brasil me parece ser uma violação à soberania nacional. A gente tem, pelo menos, vou mencionar artigos, ainda que sejam juridiquês, mas só para as pessoas saberem. O artigo 170, inciso 1 e artigo 219 da Constituição Brasileira estabelecem que é fundamento da ordem econômica brasileira, inclusive, o que abrange as empresas que queiram aqui trabalhar, a soberania nacional. E como eu mencionei, e me parece ser a observação mais importante que poucos têm feito, o ministro Alexandre de Moraes não está sendo sancionado como uma pessoa física que cometeu atos de abuso de direitos humanos na sua condição de pessoa física, mas na sua condição de juiz que exerce papel jurisdicional, portanto, representando o Estado brasileiro, de certa maneira. Se ele fosse um simples consumidor no Brasil,
eu já acho que poderia haver um questionamento jurídico de que o serviço deve ser prestado. Não se pode recusar a prestação de serviços a nenhum consumidor brasileiro. Mas, no caso dele, ainda mais, porque se trata, como eu mencionei, de um órgão de Estado. Então, me parece que, na prática, o que vai acontecer é que as empresas vão estar sob um dilema. O dilema de, ao cumprir no Brasil a determinação do secretário de Tesouro americano nos Estados Unidos, estarem violando a soberania brasileira. Professor, o que pode ser feito do ponto de vista jurídico e até como o governo poderia auxiliar um ministro do Supremo Tribunal Federal nessas condições? A pergunta eu faço, a gente trouxe um bastidor agora há pouco, de uma conversa dos ministros com o presidente Lula, quando ele foi taxativo, segundo relatos, colocou o governo integralmente à disposição da defesa de ministros do Supremo em relação às sanções do governo Trump. Então, em termos de medidas práticas, a gente deveria dividir entre o que pode ser feito no Brasil e o que pode ser feito nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, o que me parece que pode ser feito é um questionamento quanto à aplicação da lei. E nesse sentido, dado que o ministro, nesse caso, atua como órgão de Estado, como eu mencionei anteriormente, a AGU caberia a apresentação de uma ação em nome da República Federativa do Brasil nos Estados Unidos. E isso pode ser feito tanto para questionar a aplicação específica quanto para questionar a soberania. E aí pode haver uma discussão procedimental. Uma observação lateral é que não é fácil identificar quem seria o advogado que o Brasil deveria contratar para atuar nos Estados Unidos, mas a gente pode falar sobre isso depois. No Brasil, me parece então que vale aquilo que eu falei anteriormente, ou a aplicação da lei do consumidor, mas aí seria tratar o ministro como se ele estivesse agindo como pessoa física, como um consumidor, entre outros. Ou uma aplicação, como eu disse, do fundamento da soberania nacional no Brasil. Professor, a gente viu um dos maiores defensores da Lei Magnitsky na Inglaterra dizendo que ela foi criada exatamente para conter abusos de direitos humanos, de ditadores, de pessoas que abusam das prerrogativas e atacam o Estado Democrático de Direito. Mas ele disse, na minha opinião, não caberia a Alexandre de Moraes. Gostaria que o senhor explicasse para a nossa audiência e para nós dois qual é o perfil das pessoas que costumam ser sancionadas pela Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky foi criada justamente porque um advogado tributarista russo chamado Magnitsky, justamente, foi assassinado numa prisão russa em condições, vamos chamar assim, opacas de aplicação do devido processo legal. Então, essa é a origem dessa lei, a busca de sufocamento financeiro e comercial por intermédio justamente de congelamento de ativos, congelamento de bens e impedimento de transações comerciais e financeiras com criminosos internacionais perseguidos pela polícia internacional ou que tenham cometido violações graves e sistemáticas de direitos humanos. Essa é a redação da lei. E me parece que o empresário que fez a promoção dessa lei no mundo, e você havia, num comentário anterior, feito referência ao fato de que parlamentares do Parlamento Europeu estavam agora querendo aplicar uma lei semelhante, porque lá existe uma lei semelhante, ele não vê isso como aplicável ao ministro Alexandre de Moraes. E parece bastante óbvio. Para mim, o que é importante que fique claro é que, independentemente de alguém discordar ou concordar com a maneira como o ministro decide em circunstâncias específicas, se pode um réu dar entrevista ou não pode, a crítica ao Poder Judiciário é livre no Brasil. O que não parece fazer sentido é entender que essas
decisões extravasam os direitos humanos. Como eu disse desde o início, os processos são públicos, conduzidos com direito de defesa, várias das audiências são feitas e televisionadas para que todos assistam. Inclusive, vimos recentemente alguns dos réus confessarem parte dos fatos que eram atribuídos a eles. Então, o que me parece importante é entender que, uma vez que haja uma sanção aplicada a um órgão de Estado, como eu mencionei, e não a uma pessoa física, cabe ao Estado brasileiro agir de maneira unificada, uniforme, na defesa dessa atuação, sob pena de a gente ter restringido a nossa soberania. Então, se eu puder fazer uma analogia, Gustavo, é como se fosse assim, eu tenho um irmão com quem eu brigo, mas se alguém briga com meu irmão, eu defendo meu irmão e depois eu brigo com ele em casa. Muito boa essa comparação, professor. Obrigada pela conversa. A gente recebeu o professor de Direito do INSPER, Caio Fara Rodrigues, para entender melhor o alcance da Lei Magnitsky, que recai sobre ainda apenas o ministro Alexandre de Moraes. Temos a informação de que a aplicação da lei pode ser estendida até autoridades do governo Lula. Até uma próxima. Um bom trabalho, professor. Agradeço muito. Muito obrigado.